Olá, antes tarde do que nunca, estamos de volta com esse podcast criado por este que está ao meu lado, @RealRafaSilva. Hoje internacional. Hoje internacional, aliás, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Um podcast, então, criado para ouvir histórias, hoje histórias internacionais, como diz o Rafael, de empreendedores, de inovadores, de gestores, de líderes, de gente que faz a roda girar, gente que faz acontecer. Nós temos aí mais de 230, né? Quase 240 entrevistas já no nosso acervo. Dá uma espiada ali. Com certeza você vai achar outras entrevistas que vão interessar e que têm relação com o que você faz ou com o que você gosta. Antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva no Antes Tarde do que Nunca, no canal do YouTube. Acione a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas e também dá um joinha pra gente. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode gostar. É importante pra gente porque isso faz com que esse conteúdo maravilhoso chegue a outras pessoas também. E siga Antes Tarde do que Nunca no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer plataforma de podcast. Você vai achar Antes Tarde do que Nunca em vídeo, por sinal. Não só em áudio, mas também em vídeo. É verdade. Vou falar dos patrocinadores. Obrigado demais à ProWay, que desde o começo tem apoiado esse projeto e ficou com a gente desde então. Então, obrigado em nome do Sérgio, Nayara e também ao Guilherme Tomil. Para quem não vive nessa terra aqui, né? Não conhece a ProWay ainda. A ProWay é uma das maiores escolas em tecnologia, mas também tem muitas outras matérias e certamente está buscando uma carreira diferente, melhorar a nossa carreira ou até mesmo a sua primeira carreira, conversa com a ProWay. Inclusive, deve estar agora com as inscrições abertas do Entra 21, um projeto feito em parceria com a Bluesoft, que já fez mais de já educou mais de 7 mil desenvolvedores na nossa região. E para mim, eles são também, né, uma das mudanças, um dos grandes protagonistas dessa mudança de Blumenau e da região para uma cidade mais tecnológica. Hoje são quase 1.400 empresas de tecnologia ao nosso redor. É muita coisa. E a ProWay, com certeza, foi responsável, uma das grandes responsáveis dessa também. Tem um problema no microfone aqui. Obrigado demais para a ProWay. E também eles têm um projeto chamado InCompany, ou seja, quer trazer um time novo através da educação, conversa com a ProWay que eles vão criar um produto as a service para você poder trazer para dentro da sua equipe uma galera ainda mais treinada e muitas vezes ainda mais comprometida, já que eles receberam esse treinamento. Para uma é a escola e a outra é a fábrica de software. Né? O que uma fábrica de software faz? Software. Premier Software, para mim, é uma das empresas assim que mais orgulham a gente ao nosso redor, de Blumenau. Ela nasceu em Blumenau, está em Blumenau, inclusive, com uma sede maravilhosa, alguns 1.000 metros quadrados para receber você também que é desenvolvedor e quer trabalhar numa empresa que é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Sim, é de Blumenau, Santa Catarina, Premier Soft. Está pensando em melhorar alguma coisa dentro da sua empresa, indústria, ter um processo novo, um aplicativo novo? Vai na premiersoft.com.br, conversa com eles que vão ser certamente, né, o destino final daquilo que você está buscando. Aliás, a gente ia gravar naquela sede maravilhosa em março, né? Já passamos de março e aí? Acabou março, a gente não gravou. Então, mas é tão difícil hoje levar o estúdio para outros lugares. Mas vamos fazer um esforcinho aí em abril, então. Lembrando que, né, se você tem uma equipe já de tecnologia e quer melhorar ou aumentar essa equipe para uma entrega nova, a Premier também faz. Se chama outsourcing. Então, você contrata, aluga desenvolvedores e depois você lava eles, pinta e devolve para eles limpinho e cheiroso. Obrigado a Premier Soft também por confiar nesse produto aqui e nos ajudar a manter ele vivo em pé e falando com gente extraordinária. A outra é Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Para quem ainda não conhece, é uma das maiores vendedoras de veículos, mas também é uma das maiores compradoras. Então está pensando em dar o seu carro num apartamento, num outro carro, num carro zero. Vai no isidoro.com.br, conversa com eles, em até 1 minuto e meio eles têm para conversar com você e certamente vão encontrar um caminho, uma saída para aquilo que você quer vender. Não esqueçam, eles vendem muito, mas também compram muitos carros. A Isidoro tem em Blumenau, o CNPJ é de 1984, então eles vão quase fazer 40 anos e eles têm lojas em Blumenau, Itajaí, Navegantes, Jaraguá do Sul e uma nova, recente, aberta aqui na rua 7 de setembro. Para quem não é da região, é na rua central de Blumenau, um pouquinho antes do primeiro shopping de Blumenau. Obrigado, Isidoro Automóveis, Isidoro, Fernando e também a Dona Eli por todo o apoio que vocês dão para a gente. E a última é o próprio podcast, né? Se você quer agora gravar conteúdo, gerar conteúdo e precisa de um bom preparo de equipamento. Ouviu, Ana?
Ana, já está sabendo, a Ana já sabe. Fale com o podcast ATDQN, entra em contato através do Instagram, tem mais de 400 pessoas lá para atendê-lo, não é uma brincadeira, vai ter o Gabriel Oxana lá para falar com você, e você consegue fazer de uma forma customizável. Então, tudo é customizável dentro, né, do estúdio. Tudo da sua cara, do seu jeito, para não poder mais reclamar que quer fazer conteúdo, mas não tem equipamento bom, bonito e suficiente pela qualidade que você busca. Vai no @podcast ATDQN e começa a gerar conteúdo. Acho que é um dos grandes transformadores da vida de muita gente, a geração de conteúdo. Eu acho que vale muito a pena, através da pessoa e da marca, gerar conteúdo, né? Hoje que o Brasil e o mundo é a um dedo de você, a uma conexão de você. É isso com quem a gente tá até falando, né, do mundo aqui, de conexão, geração de conteúdo, tem tudo a ver, né? Principalmente geração de conteúdo, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Essa mulher já fez milagres por marcas, Já tá? trabalhou Inclusive uma minha. Já trabalhou demais. É um prazer ter aqui conosco Ana Paula Ruschel, jornalista, colega de profissão. A gente já teve tantas aqui, né, Rafa? Tivemos Ana Paula Dalck, Larissa Guerra, Marina Mels, Mariana Paula, Letícia Silva, todas as jornalistas que hoje trabalham, que são empreendedores, todos empreendedores, isso que é mais bacana, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, até meu sócio, o Rick. É teu sócio? Não, o Rick esteve aqui também. O Rick também esteve aqui, exatamente, jornalista gente, também. Obrigada mesmo. Tudo bem contigo? Feliz. Tudo bem. Tu estás de volta ao Brasil? Estou de volta ao Brasil, voltei finalzinho do ano passado. Voltei para Blumenau, sou blumenauense de coração, acho como você, né, Pancho? Tu és do litoral, né? Eu sou de coração. Não, na verdade eu sou gaúcha. Ah, é? Eu sou gaúcha. Todo mundo tem um defeito, então. Não, eu faço prudência, porque na verdade, agora eu vou falar. O sonho de todo gaúcha, Rafa, é morar no litoral catarinense. É verdade. Isso é todo gaúcho. É esse era o sonho do meu pai. Também. E foi o projeto de vida do meu pai. Então, a família, a carreira do meu pai foi construída para sair do interior do Rio Grande do Sul e cada vez a gente veio mais perto do litoral catarinense. Caramba. Então, por isso que eu morei no litoral catarinense. Entendi. Ele se aposentou no litoral catarinense. E eu caí em Blumenau pela profissão, vim trabalhar, fui chamada na época pela profissão, caí aqui. E dizem que quem bebe água do rio uma vez, Blumenau, nunca sai, né? Quem passa por uma enchente aqui nunca mais Nunca mais, né? E aí eu tive meu filho, então eu tenho uma raiz blumenauense. E quando estava na hora já de voltar para o Brasil, o meu blumenauense, né? Total, falou: mamãe, a gente vai voltar para Blumenau, né? Então tô aqui de volta a Blumenau. Pelo filho. E assim, ó, a minha cidade é Blumenau. Sim. Agora, a minha segunda temporada, eu tô chegando aos 20 anos de Blumenau. Então, eu sou blumenauense. Tá nova, e quando ainda, me perguntam de onde é que você é, eu falo, sou de Blumenau. Eu sou de Blumenau. Isso é uma característica que realmente que tu acolheu aquela eu região, me né? sinto Quando blumenauense. né? Mas que cidade tu nasceu? Então eu nasci, o hospital que eu nasci era Passo Fundo, porque nós morávamos em Sananduva. Que não tinha hospital. Então, assim, ó, o registro é Passo Fundo. Mas a residência era Sananduva. Só que cada um da minha família é de um lugar. A família do meu pai é de Estrela. Meu Deus, Estrela, minha mãe é de Cruz Alta, minha irmã é de 3 de Maio. Caramba. Ou seja, assim, é uma família... Ou seja, eu nunca tive um lugar muito certo, sabe, Rafa? Então eu acolhi Blumenau. Entendi. Uma nômade, escolheste Blumenau. Eu escolhi Blumenau. Legal. E me identifico com Blumenau. A Ana, a gente nem falou, mas a Ana é da Oficina das Palavras, né? O Rick Ruas já esteve aqui falando da empresa também, enfim. Os dois são sócios, os dois são os criadores da Oficina das Palavras. Que acho que nasceu como assessoria de imprensa, Nasceu como assessoria de imprensa. E a Blumenau foi a cidade que eu escolhi para empreender. Porque eu não tinha... quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar na TV. Foi onde nós nos conhecemos, né, Pancho? Que TV que era? Que TV que era? Eu posso falar marcas Claro, aqui? Claro, eu não sei porque pode falar palavrão, pode falar marca, pode falar mais à vontade. Então, o YouTube autoriza. Relaxa. Então, eu vim pra cá, quando eu vim pra cá, eu fui convidada pela RBS, Legal. né? Tá, mas tu trabalhavas no litoral já. Eu trabalhava no litoral, Eu lembro eu trabalhei em TV por um acaso, né? Isso até uma vez eu falei. E na época eu tava trabalhando na Record. Só que eu tinha decidido que eu ia embora, eu ia voltar para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para casa das minhas tias. Aí eu botei 20 currículos embaixo do braço, na época, jovenzinha. Tinha terminado um intercâmbio. Terminei meu intercâmbio e pensei, bom, tinha feito um intercâmbio na Tailândia. Olha uma coisa bacana. básica, né? Caramba. Depois do intercâmbio eu pensei, agora eu preciso dar um jeito na minha vida, né, profissional. E aí eu vou para Porto Alegre.
E aí peguei 10 currículos de inglês, porque eu era professora de inglês, eu era teacher, e 10 de comunicação. Tinha acabado de me formar e vou para Porto Alegre. Grande centro, vou, né, começar. Sim. Aí peguei, fui na RBS de lá, fui, né, em vários lugares. E a RBS de Porto Alegre mandou meu currículo para a RBS de Blumenau. Que coisa. Não, olha, o mundo é muito surreal. E naquele... Porque teu endereço nem tava com Nada, não tinha nada. A minha avó morava em Blumenau, porque eu tinha um tio que morava aqui, mas eu nem tinha um Blumenau. E aí, eu tava trabalhando... Quando eu tava fazendo meu intercâmbio lá na Tailândia, uma amiga da faculdade falou, Ana, tem uma vaga aberta na Record. Quando você chegasse aqui, eu tava desempregada. Eu falei, claro que eu quero. Eu tinha que trabalhar. Eu trabalhei 2, 3 meses na Record lá. E aí a RBS de Blumenau me chamou, falou, você quer vir pra cá? Eu falei, gente, eu vou ter que ir? Preciso? Aí eu vim pra cá pra cobrir, sabe o quê? A Miriam Rosa tava saindo do Jornal do Almoço. Senhora. Adoro Miriam. Que legal. A Miriam saiu do Jornal do Almoço, eles precisavam de alguém, era o Oktoberfest, bababá. E comecei Jornal do Almoço, Bom Dia Santa Catarina, que eu chamava carinhosamente de Bom Dia Vietnã, né? Porque começava às 5 da manhã. E aí comecei Bom Dia Santa Catarina e Jornal do Almoço. Aí o que era pra ir, na minha cabeça eu pensei, vou ficar 2, 3 anos que eu queria ter a minha agência de assessoria de imprensa. Ah, desde aquela época Desde já. a faculdade. Ah, não sabia. Tu estreou com o filé mignon da RBS na época, né? Foi. E com pouquíssima prática. Com nada de prática. Ah, Rafa, chorei muito depois do jornal. Eles tinham essa prática. Eles me convidaram quando eu tinha 2 meses de trabalho. Crua, eu tava total. na faculdade, eu tinha 3 semestres feitos na faculdade. Eu tinha 2 meses de trabalho na TV Galega e eles já queriam me contratar. Eu falei, vocês são tudo Mas não tinha eu não sabia nem falar Vorstad. Não conhecia nada de Blumenau. Não sabe ainda, pelo jeito, né? Vorstad. Não, é Vorstad porque eu sou brasileira. Vorstad. Jens, eu falava Jens. Não sabia nada. Tu é no fogo total, Sim, né? sim. E é bem diferente. E é uma né? baita escola. Pra mim, assim, ó, o que me perguntam da experiência, melhor experiência na vida de um jovem profissional. Sim. E aí eu acabei... Leva porrada atrás de porrada. Nossa, tu chora muito, tu vive com aquela, né? Com aquela angústia deve angústia. Porque como é uma estrutura menor, né? Você chega, daí eles dizem assim pra ti, você tem que, não é só apresentar, você tem que preparar um jornal. Naquela época o Bom Dia Santa Catarina tinha 2 blocos. Cada bloco tinha 4 minutos e meio. Então são 9 minutos de programação diária. Então você tem que programar 9 minutos diários. O nosso amigo Gabriel deve saber o que são 9 minutos, né? E não é só entrevista. Você tem que encher com nota, com VT, E uma jovem que não conhece nem o que é o bairro Velha, o que é Velha Grande, Velha isso, Velha aquilo, não conhece os contatos. Então você tem que preparar, apresentar, né? E sair depois de apresentar, você tem que fazer as matérias para o Jornal do Meio-Dia. No dia seguinte. Ah, do meio-dia, Porque claro, tu ainda produz para o Jornal do Almoço. Mas naquela época o Jornal do Almoço também tinha uma participação pequena do local, né? Não, Era porque 2 tu blocos, tinha... talvez? Não, porque daí, olha só... Logo deu 2, 3 meses, quem fazia o Jornal do Almoço naquela época era a Roberta Dietrich, sem licença maternidade. Daí eu assumi a apresentação do Jornal do Almoço. Vai ter escola também. Nós tínhamos 3 blocos, que era, tu vai lembrar, Pancho, o Variedades, o Esporte, totalmente local, e aí o News, o Pesadão, local. Eram 3 blocos. E aí tu entrava no último com a parte estadual. Então tinha uma produção grande. Ou seja, tu passava um tempão na TV. Sim. Uma baita escola. Sim. E aí, desde a faculdade, eu tinha noção que eu queria ter uma agência. Só que na minha cabeça era uma agência de publicidade. Porque eu não sabia que existia assessoria de imprensa. Aí no final da faculdade... É que era muito recente. Era né? recente. Não tinha, naquela época não tinha assessoria de imprensa Tinha em grandes estruturada aqui isso. em Blumenau, por exemplo. Eram grandes centros ou o poder público, né? Os órgãos públicos tinham, ou os grandes centros. Aí quando eu estava no finalzinho da faculdade, eu tive uma disciplina e pensei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ter minha agência. Quando eu me formei, eu cheguei a montar com uma amiga minha lá no litoral uma assessoria. E aí a gente é amiga até hoje. Só que aí ela continuou e eu falei pra ela, olha, eu fiquei 6 meses. Eu sou muito crua. Imagina o que eu sabia da vida, não sabia nada. Saí da faculdade, eu cheguei a trabalhar de estagiária numa TV em Floripa. Fiz estágio no SBT em Floripa. O que eu sabia? Nada. Eu falei, olha, eu tenho que ir pro mercado. Eu não sei nada, a gente não sabe nada. Tu sai da faculdade muito cru. Aí foi que eu fiz o intercâmbio, era uma bolsa de estudos, voltei do intercâmbio... Intercâmbio em Taiwan. Na Tailândia. Na Tailândia. Na Tailândia. Era uma Como é que foi esse intercâmbio? Ah, Rafa... De onde que apareceu, né? De onde apareceu. Tailândia, porque todo mundo ia para os Estados Que Unidos, ano que foi ia isso? para a Europa. Foi No começo de 2000? Não, eu sou pessoa vivenciada. Foi 98, 99.
É de curta duração. Tailândia, em 99 devia ser só Meu pai mesmo. quase caiu duro, coitado. Eu sempre, desde pequenininha, eu tinha vontade de morar fora. Era um desejo meu. Eu sempre quis conhecer, eu sempre tive vontade. E aí, claro que a parte financeira pega, né? E aí, naquela época da década de 90, o viajar, o morar fora, era uma coisa muito exclusiva. Sim, era muito E caro. o intercâmbio era para poucos, né? E o meu pai, graças a Deus, nos deu a seguinte educação. Você quer as coisas, você tem que conquistar. Então, eu fui trabalhar com 15 anos, eu dava aula de inglês meio período, que o pai dizia, você quer ir no show? Você quer comprar tal coisa? Vai trabalhar. Te vira. Te vira. Tu quer ganhar tal coisa? Não, eu sempre tive tudo dentro de casa. Estudo. Eu nunca precisei, graças a Deus, colocar coisas, né? Eu tive uma vida boa, eu sou uma pessoa de sorte. O básico, suposto, tudo aquilo que... Tudo que eu Família precisei, te meus amparou. pais me deram. Mas o pai dizia assim, mana, tu quer... pai, eu lembro, eu nunca me esqueço, eu tinha 14 anos, eu fui no show do Jorge Benjor. O pai disse, mana, tu quer ir no show do Jorge Benjor? Tu tem que trabalhar. Naquela época, eu pensei, Faz por merecer, né? faz por merecer. Então, eu fui arranjar emprego. E aí, eu comecei a pensar, eu quero morar fora, eu quero ter uma experiência. Eu comecei a me inscrever em tudo que era bolsa. Aí, na Univale, tinha muita coisa de bolsa de estudo, de viagem, de intercâmbio. Daí, eu descobri, naquela época, que o Rotary tinha um programa de Bolsa pela Paz. Sim, ainda tem, né? Ainda tem. Ainda tem. Que é o quê? Você representa o seu país de origem, né? Como um representante da paz mundial. E o que você... Só em lugares de guerra. Não, eles escolhem o destino. Pode Sim, ser Estados Eles Unidos, dão pode... uma M4 pra ela e diz, embarca. Pode ser os Estados Unidos, naquele ano é um intercâmbio entre países. Entendi. Graças a Deus foi Tailândia, que eu já vou te dizer o porquê. E aí, naquele ano era Tailândia. 6 meses? Não, o meu era profissional. 4 semanas. Tinha esse O meu era é profissional. verdade. Não era de jovem. Trabalhavas no meio de comunicação. Eu já trabalhava, porque eu já era estagiária. Então tu trabalhou na rádio Bom Dia, Vietnã. Bom dia, Vietnã. Bom dia, Tailândia. Bangkok. Bom dia, Bangkok, Bangkok. E aí, o que acontece? O que você tem que fazer? Você passa por uma série de entrevistas. Né? Você não tem que receber ninguém na sua casa. Você passa por uma série de entrevistas, tem que falar o idioma, no caso deles não era tailandês, né? Era inglês, aí tem psicológico que eu passei, tem várias entrevistas. E aí você tem que cumprir vários cronogramas tu é preparado pelo teu Rotary, tu tem que ser abraçado por um Rotary, e tu tem que fazer palestras, explicar como é que é teu país, qual é a vivência. E na volta também, né? E na volta também cumprir uma série de calendários. Gente, foi uma experiência. É muito bacana. Eu conheço E aí muita gente lá, por aí. eu visitei jornais na Tailândia. Deve ser outra realidade, né? Gente, foi incrível. Primeiro, quando eu me preparei 8 meses. Daí primeiro eu passei, né? Claro, se eu fui. E aí contei pro pai e pra mãe. Meu pai, minha mãe. O pai primeiro peguei e abri o mapa pra mostrar. Eu falei, pai, o negócio é o seguinte. E eu pedi pra receber os tailandeses. Que daí quando eles vieram, eu falei, pai, eu vou ter que receber. Porque era uma cultura muito diferente. Sim. E foi lindo. Gente, foi lindo. Meus pais se apaixonaram pelos tailandeses. E aí quando eu fui, eu ainda estiquei. Daí o que eu pensei? Já tô aqui. Né? Eu vou fazer um mochilão. Eu tinha 21 anos. Aí eu fiquei 2 meses e pouco fora. Então, assim, essa era a minha vontade. Eu queria morar fora. Então, eu aproveitei as oportunidades que iam surgindo na minha vida, né? Aí, voltando para o lado profissional. Quando eu retornei porque tinha essa possibilidade de trabalhar na Record. Que eu pensei, Ana Paula, tu não pode ficar a vida inteira nesse... Isso em Itajaí. Isso em Itajaí. Que daí meus pais moravam lá. Aí já tinha terminado o prazo do Rotary, eu tinha que cumprir a agenda pelo Rotary de visitar os clubes de Itajaí com as fotos, o que eu tinha vivenciado lá, que daí você tem que devolver, né? Exato. E aí deu 2, 3 meses que eu tava na Record, me chamaram para Blumenau. Aí eu vim para Blumenau e fiquei já com a PCA. Vou ficar uns 2, 3 anos aprendendo o mercado e vou criar minha agência de comunicação. Aí, nesse inteirinho, eu fiquei 2 anos e percebi que eu não tinha aprendido nada do que eu precisava. Ficou mais daí. Aí, fiquei 5 anos. Daí, nesse tempo, eu fiz um MBA. A TV financiou metade, né? Bacana. Eu pedi pra TV, daí você tem um prazo que você tem que ficar dentro da TV. Sim. Me inscrevi num outro intercâmbio e passei. E foi? Fui. Pra onde? Fui pro Vale do Luar. Daí foi pelo Rotary de novo. Aí me inscrevi em 2 intercâmbios. Um foi pelo Vale do Luar, que eu pensei, o não eu já tenho, né? E aí eu perguntei, tem problema? Daí era o Rotary de outro distrito. Eu já fui há 500 anos.
Gente, Dos eu 10 vou. Valtteri. Foi batendo na porta do Eu vou Bottas. contar outro intercâmbio que eu fui. Aí eu perguntei, tem problema? Daí eles falaram, se tiver critério de empate, você tá fora, né? Porque Você, já tá- foi. você já foi. Bom, falei, não, eu já tenho. Daí o que eu fiz? Me matriculei num curso de francês, falei pra professora, em 2 meses eu tenho que estar falando o básico, porque eu vou numa prova e eles têm que perceber que eu vou chegar lá, vou estar, né, mais do que abajur, eu tenho que estar falando mais, né? E sutiã. E sutiã Mais e do que abajur e bacon. sutiã, Eu tenho é. que estar falando. E aí passei. Aí eu pensei, bom, depois de eu passar esse tempo no Vale do Loire, eu vou voltar e vou pedir demissão. Entendi. Aí eu cumpri, foram 7 meses de preparo, e esse foi bem focado no profissional mesmo, daí do jornalismo. E aí lá eu visitei programas de TV, visitei rádio, visitei jornais. Foi incrível. Aí eu voltei já com minha carta de demissão. Uou. Porque daí eu pensei, meu Deus, eu vim pra Agora cá. nunca. Agora ou nunca. Eu não falo francês. Me enrolei super legal. Fiquei 1 mês. Tudo bem que quando eu cheguei na França, fiquei na casa da família, eles falaram bienvenue. Eu pensei, o que eles estão falando? Meu Deus, eu vou morrer. Tava super nervosa. Me virei super bem. O que eu tô com medo de empreender, verdade, Ana Paula? É. Tu vai empreender agora, porque daí eu tava com 28 anos. Isso que ano? 2005, Tá. que foi o ano que eu pedi demissão. E aí que vocês criaram a oficina das Daí- palavras, Quando tu né? criou a oficina, criou já em Itajaí, não? Não. Ah, Daí, também não. primeiro ela não era oficina. Daí eu comecei a falar pro Rick. Rick, eu tenho um projeto assim, 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 O assado. Rick também Rick trabalhava na trabalhava na RBS, né? Ele trabalhava na RBS, só que ele trabalhava no Santa, Ah, verdade. né? E eu conheci o Rick trabalhando na TV, a gente sempre se deu bem. E eu sabia que a minha característica forte era a rua, era o mercado. Eu não era interna, organizada, eu precisava de uma pessoa para Claro. dentro, E né? o Ricardo... E o Ricardo é extremamente organizado, o Ricardo é centrado. Eu sou aquela que vai pra frente e eu preciso de alguém pra me Que te freia um puxar, pouquinho, né? Segurando. E aí eu comecei a falar, Ricardo, vamos. E o Rick ficou temeroso. No primeiro momento ele não... Normal, né? Ainda mais o cara que é mais lógico, Ele assim, é- ele... Nossa. Ainda mais com a Ana Paula Russo, né? Ainda mais com uma doida que eu. Sacanagem. Falei, Ricardo, ó, eu vou pedir demissão. E falei, vou pedir demissão, tô chegando, vou cumprir aviso prévio e vai ser assim. E eu não tinha cliente. Eu tinha o projeto. Sim. Eu tinha projeto, eu tinha organizado, eu tinha um dinheiro guardado que eu pensei, eu consigo me sustentar um tal período sem ter cliente. E vai dar certo. Claro que você fica... Aham. né? E vai dar certo. Demorou uns 6 meses pro Rick abraçar a ideia. Por quê? Porque, claro, eu Claro. super entendo, né? Lógico. Ele contou aqui, eu lembrei agora que ele falou sobre isso. Ele falou que ele teve, no começo não foi tão simples assim. Pra ele é- desapegar, né? Porque, cara, querendo ou não querendo, algumas pessoas têm uma dificuldade muito maior que outras para o risco. né? E Pra ele é- foi mais... Pra mim é porque eu já tava amadurecendo e era o meu sonho antigo. Uhum. E eu tive todo o processo daquele de preparação pro Vale do Loire, que, né, do Rotary, eu já tava desapegando. Né? Eu já estava com o meu projeto, eu já estava na minha cabeça, eu vou. E o intercâmbio serviu para eu pensar assim, ó, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu quero mais. Já deu para mim. Eu estava envelhecendo ali e eu vi que o TV não era meu sonho. Eu não tinha o sonho de, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio. Não era o meu sonho. O que eu vou fazer? Eu vou ficar deixando passar todas as oportunidades que eu quero? Sim. Não. Né? Sim. Mas aí, só para concluir a parte do intercâmbio de morar fora, nesse intervalo eu fiz uma outra coisa que poucas pessoas sabem. Eu estava cobrindo uma matéria em Porto Belo, chegando um transatlântico, e eu comecei a falar espanhol, que uma época eu estudei espanhol, agora já esqueci tudo, oublié tudo, então não falo mais nada. E aí comecei a falar espanhol com um monte de gente, um senhorzinho que era dono de uma agência de terceira idade falou para mim, o que tu vai fazer em setembro? Nada. Ele falou, tu não quer ser acompanhante da minha viagem, de uma excursão que eu tenho? Chile, Uruguai, Argentina, eu preciso de gente como você, que fala, que se dá bem, que se comunica. Aí eu quero, tirei férias na TV, Cara, muito peguei uma câmera emprestada com o Fruc, fiz um programa pro Estúdio Santa Catarina, bom. Meu Tu Deus aproveitou e do colou céu. tudo uma coisa na outra. fiz um programa sobre o Chile, viagem, cordilheira, bababá. Viajei 1 mês. Que bacana. 1 mês. Que bacana. Troquei as minhas férias, né? Ah. E ainda fiz um programa. Ou seja, eu sempre tive a vontade de fazer alguma coisa fora. Tá, aí vamos lá, Ana, porque daí Agora 2005 não tinha assessoria de imprensa aqui, como a gente falou, né? Tava Tinha, zerado. tinha assessoria de imprensa, tinha profissionais que eu admirava muito, mas não tinha a estrutura que eu imaginava. Ah, sim, eu Né? fiz assessoria de imprensa Tu era um nessa profissional que eu época. muito admirava, tá? E falei de Eu, a sistema... Liliane Bento fazia assessoria A de Marlene imprensa Rudinick, também. que eu tive... Mas todo mundo de forma independente, ninguém A Marlene tive tinha... a oportunidade de falar com ela lá em Portugal e falar o quanto eu admirava. Olha só.
Eu admirava, o Pancho era um baita profissional que eu sempre falei que admirava. Só que vocês não tinham a estrutura que eu pensava, ninguém tinha. né? Eu tava começando a pensar em alguma coisa, conversando com a Cris Suete, Isso, a Cris. da Prece, né? Mas não rolou, e aí eu coloquei a Fernanda com ela, eu apresentei a Fernanda a ela, e as duas estão juntas até hoje. Mas realmente não tinha uma empresa de E eu tinha na minha cabeça assim, ó, eu quero estruturar uma empresa, por quê? Porque eu via na época que eu estava na TV, que as grandes empresas daqui buscavam profissionais no eixo Rio-São Paulo. Isso. E eu pensava, cara, para que buscar no eixo Rio-São Paulo? Porque lá em São Paulo, as nossas marcas são só mais uma. É mais uma, exatamente. E a marca nossa, as nossas empresas aqui, para nós profissionais de comunicação, são nossas. A gente tem orgulho. A empresa que eu atendo, para mim, é um grande cliente. Para eles, não. Tu é mais um. Ok, que lá no São Paulo, o padrão de atendimento pode ser aquela guerra muito maior de foice, né? Mas a gente se esforça. Nós somos profissionais qualificados. E eu queria isso desde o começo. E era essa mentalidade que eu falava, Ricardo, é isso que a gente tem que oferecer para o mercado. Então foram anos da oficina se mostrando no mercado, entrando nas empresas, começando pequenininha. Demorou muito tempo até a gente conseguir o nosso primeiro contrato nível nacional. E demorou muito para a gente começar a conseguir clipagens nacionais. Porque é uma caminhada. A conquista nacional de uma clipagem é uma operação formiguinha. Sim. É um relacionamento. E na época era pior ainda. Porque o jornalista tem que sentir confiança, né? Exato. Naquilo que tá na ponte, quem tá fazendo esse Isso, tráfego da e tu tem que saber informação. como chegar naquele jornalista nacional. E outra, nós, enquanto assessores, o Pancho vai concordar comigo, a gente não nasce sabendo como levar a pauta com aquele Claro que jogo de não. cintura. Então, a gente também está aprendendo a fazer, né? Como levar o teu cliente. Então, é uma caminhada. E essa caminhada eu aprendi novamente porque eu caí quando eu fui para Portugal. E lá eu comecei do zero, tendo que vender os meus clientes lá para Portugal. Então, Quando foi isso? Vamos lá, falar de Portugal. Quando é que tu foste pra lá? Fiquei 4 anos. Eu fui em 2019. A ideia era levar a oficina das palavras pra lá. Sim, a ideia foi, e primeiro fui eu, né? Sim. Daí a oficina foi comigo. Mas, para não atropelar a linha aqui cronológica, a oficina então estava super bem aqui no Brasil, né? Daí eu pensei, bom, agora eu quero ir embora. Quero ter uma experiência internacional, como eu falei para vocês. Aí eu sempre pensei que eu teria que ter um emprego fora do Brasil. Daí me veio um insight, isso lá em 2012, 13. Não preciso ter um emprego, eu vou criar meu emprego. Eu vou fazer o meu emprego fora. Quando deu 2012, 13, eu tava conversando com uma amiga minha, porque eu converso com todo mundo, inclusive no elevador, né? Vou sabendo da vida de todo mundo, eu vou tomando um café, eu sei de tudo. Eu tava com uma amiga minha, que tinha um cliente no Canadá, e ela olhou pra mim num chá de bebê e falou assim... Ana, eu tô com um cliente no Canadá que ele precisa fazer uma ação de comunicação pro mercado brasileiro. E eu falei, como assim? Ele precisa atrair empresas brasileiras. Eu falei, calma, espera, não fala com mais ninguém. Deixa que eu falo contigo. Marcamos segunda-feira. Sentei com ela, bolei um projeto de comunicação para uma escola do Canadá, de Toronto, para divulgar a escola para o público catarinense, né? Aí começou a oficina atender cliente em Toronto. Aí a gente começou com essa escola, depois começamos com agências de viagem, aí começamos a criar uma relação com o Canadá. Eu pensei, pronto, vou criar. Agora eu vou embora pro Canadá, né? Já tem o francês. É verdade. Já tem, ó. O inglês, o francês, Já tem tudo. Verdade. Já À tem vontade. tudo. Aí, 2015, eu vi que a coisa não estava indo. Falei pro Ricardo, a gente vai pro Vale do Silício. Quase matei o Ricardo, eu sempre mato o Ricardo. Meu Deus do céu. A gente vai pro Vale do não quer Silício. pouca coisa. A gente vai pro Vale do Silício fazer uma imersão. Aí fomos pro Vale do Silício, eu e o Ricardo, em 2015. Ele falou, não, eu primeiro tenho que saber valores. Isso, assim, a gente estava numa reunião com a nossa conselheira, a Janaína Manfredini, 11 da manhã. Aí eu liguei pro Júnior da Círculo, porque ele tinha feito essa imersão. Falei, Júnior, me passa o contato. Meio-dia já tinha valor, já tinha tudo, até desconto. Falei, ó, Rick, o desconto é esse, o valor é esse, a gente fechava, babá. Setembro a gente tava lá. Caramba, aí os lá, dois? Os dois. Falei com o meu financeiro, daí o meu financeiro falou assim, ó, vai reverter, Ricardo, blá, 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 blá. Em setembro a gente tava lá. Aí a gente foi uma semana, não foi lazer, foi uma semana, e lá a programação foi incrível, mas as pessoas que a gente conheceu
além da programação, gente como a gente, sabe? É porque ali tá, na minha opinião, o grande tesouro, né? Quando assim, tu sai do trilho. Assim, eu conheci, por exemplo, um cara do Rio Grande do Sul que tem uma agência que agora tá bombando. Um menino, assim, ó, dormia em Airbnb, tirando o glamour daqueles que, ai, sim. eu tô aqui. Tira o glamour e tu vai ver que é gente que batalhou. Eu falei, Ricardo, pronto, ó, a gente pode. Nós não vamos ir pro Vale do Silício, que a gente não é da inovação. Mas a gente já tá com o nosso vale na mão, que é o Canadá. Rick, vamos agora fomentar. Bom, daí a gente começou a articular. A gente já não precisa montar um escritório para ser internacional. A gente já tem tudo. Aí isso foi 2015. Eis que, de tanto eu semear, o Igor, meu companheiro, né? Veio uma oportunidade para ele ir para Portugal. Aí ele me liga em 2 meses, em 2019, ele falou, ó, veio a oportunidade, o que tu acha? Eu falei, olha, eu não sei Ele trabalha com o quê? Ele trabalha no setor têxtil, né? Na época ele trabalhava na Tecnoblue. Nada. Ele falou, o que tu acha? Eu falei, meu Deus do céu, aceita, depois eu vejo o que a gente faz. Aí ele foi para Portugal e eu fui 9 meses depois com o nosso filho. 9 meses depois. E que idade tinha teu filho? Meu filho na época tinha 9 meses. Meu Deus, 9 anos. 9 anos. É. Por quê? Porque eu falei, Igor, tu vai, Sim. né? Prepara tudo. E eu vejo depois como é que eu vou, porque eu tinha que preparar. Tu também tinha que preparar tudo. A minha empresa, É. meu filho e meu sócio, porque o Ricardo tá viajando. Meu Deus. Por isso que o Ricardo é um santo. E eu tinha que preparar a empresa, porque eu tenho uma equipe, eu tenho colaboradores. E não era pequena, não. né? E eu sou a parte do atendimento do escritório. Bom, enfim, aí preparei como é que seria chegar em Portugal. Aí eu fui 2 vezes. A Liliane, que trabalha conosco, a Liliane Machado, já estava lá. Aí nós visitamos algumas pessoas quando eu fui, fizemos contato. Só que não foi como a gente imaginou. Então não foi. Eu cheguei. Agora eu posso dizer para vocês que Portugal está indo. Agora no último ano. Por quê? Porque nós. E doido, né? A gente tem essa ideia que Portugal tá à frente, né? Comunicação. Eu tenho que cuidar muito com o que eu falo, né? Que as coisas ficam gravadas. Assim, a comunicação. Nós estamos muito na frente da comunicação. Entendi. Né? A pandemia acelerou muita coisa. Mas assim, ó, primeiro, nós somos imigrantes. O que 2 brasileiras vão chegar lá querendo... Mais um imigrante, né? Tá cheio. Isso, mais né? brasileira. É. Querendo ou não querendo, lá é do zero, né? Do zero. Começa do zero. Quem que tu acha que tu é, Ana Paula? Exato, Liliane? é. Eu não sou ninguém, sabe? Oficina das Palavras, oi? Sabe? Mais nada. uma empresa. O que eu vou agregar diante de tantas assessorias de imprensa? Outra, eu não conheço o jornalista de lá. Eu não conheço o sistema. Lá, o programa... por exemplo, as televisões de lá, né? Os programas de TV, são o formato que nós encontrávamos na época da nossa época de TV, que era... Dos anos 90 e 2000. Regionalização. Por exemplo, a televisão em Lisboa tem toda a sua regionalização, no Porto é outra. Lembra quando tinha assim, a RBS Blumenau? Sim. Tinha toda a tua programação de Blumenau, toda a programação do Oeste. É tudo diferente. O jornal é o jornal só do Norte, jornal só do Sul. É tudo diferente, Rafa. Tu manda um e-mail pro jornalista hoje, ele vai te responder daqui a 15 dias, se responder. Então, isso eu e a Lili, a gente viu na prática. Tem pauta aqui que é o contrário, né? Tipo, em 10 minutos, se tem que responder, for exclusivo, se não for... Né? Tem jornalista que... outro ritmo. Tem cliente que a gente... E não vou dizer que eles estão errados, não, hein? Tem cliente que a gente mandou pauta há 5 meses que recebeu agora. Vai se mudar, não fala assim de Portugal, o Punch vai embora para Portugal. Não vou não. Não vai, acho que... Bom, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta, né? Tu teve essa experiência e é algo que eu viajo muito para um lugar só e adoro esse lugar e meu sonho sempre é passar uma temporada um pouco maior nesse lugar. E eu sempre fico... Não, nos Estados Unidos. E aí eu sempre fico com essa situação de que, putz, tem que montar um negócio lá, porque o câmbio invertido é sofrido, né? Cara, tirar em real para pagar em dólar é difícil. O que tu... quais são os cuidados que tu acha que eu deveria ter, assim, antes de ir? Tu que teve essa experiência que tu foi... Tu correu e fez e agora tem voltado, tu tem uma super experiência. E melhor ainda, né? Tu tava tudo certo pra ti, né? Aqui. Então tu teve que recomeçar lá. Sim. O que tu diria? Eu acho que o que faltou, não tenho certeza, o que faltou para mim foi eu ter avaliado melhor o mercado. Eu avaliei, tá? Não, o mercado é maravilhoso e eu acho que eu fui arrogante na palavra porque eu não me acho arrogante. Eu fui otimista demais, que eu pensei assim, ó, meu Deus, que mercado bom para investir. Como a comunicação aqui tem coisa para fazer. Olha quanta mídia de comunicação que eles precisavam investir, mas eles não queriam investir. Sim. Eles não querem investir. Eles não querem essa agilidade. Eu fui otimista demais.
sabe? O que tu percebeu, então, a cultura é diferente. A cultura é Isso, diferente. entendi. Faltou. A comunicação realmente é um tesouro. Aquilo que te deixava na frente, que era a velocidade Eles não e as querem. entregas, Eles não querem. vê como uma coisa O que eu importante. acertei? Quando eu parei de bater, e eu bati muito, gente, bati exaustivamente. Parei de bater em investir no mercado português e comecei a investir em empresas brasileiras que querem se comunicar lá com o mercado Legal. português. Encontrasse uma saída, Isso. Então, hoje a gente tá bem lá depois que eu te falei, depois de um ano. Mas e qual foi o grande acerto? Eu zerei e falei assim, chega, Ana Paula, chega de ficar, sabe, eu tava Chega de cansada. querer vender pra quem não quer comprar. Pra quem não quer comprar. E outra, pra quem não quer comprar, não quer pagar. Sim. Pior. ainda. Porque assim, ó, o que acontece? Eu vinha, não, então eu vou fazer um plano de comunicação. Aí eu pegava mais ou menos o valor que eu cobrava no Brasil. Cara, eles não querem pagar. Outra, por quê? Porque o salário mínimo de Portugal é o menor. Então, mesmo eu botando a diferença, não compensava com a estrutura que eu tenho aqui. Uhum. Eu tive muitos erros. Entendi. Muitos erros. Que legal que tu falar isso. Quando me E é perguntam... importante porque tem muita gente pensando nesse exato momento sobre isso, Isso, de sim. avaliar uma saída aí. E a pessoa. Olha que doido, o que tu tá falando é uma coisa incrível, porque tu tem sucesso pra caramba aqui. Né? E tu deu um Ctrl+C, Ctrl+V lá. E é legal tu falar que a cultura não é. E tu sabe que é diferente, legal, né? até eu vou falar isso, porque teve uma conhecida minha, que eu tenho muito carinho, que aí uma conhecida dela foi pra Portugal, e a menina falou, vou alugar uma sala, vou isso. E eu falei o que eu tô falando pra vocês. Aí a menina falou assim, que eu era pessimista, você é muito pessimista, e falou que eu era, me achou, não era pessimista, acho que não sei se foi arrogante. Falei, não, fulana, não tô sendo pessimista. Você quer alugar uma sala? Vai, mas o mercado daqui é diferente. Eu quero muito que tu tenha sucesso. O Pancho me conhece, eu não sou uma pessoa pessimista Claro e que querer não, que os pelo outros não contrário. querem. Tudo que você construiu Né? mostra exatamente o contrário. É? E o que tu tá falando é basicamente eu vivi, é assim, vai com calma, Vai com calma. não E agora, gasta assim, ó, muito, faz devagarinho. E agora eu e a Lília, a gente falou, agora que a gente... Por quê? Porque a gente errou, a gente foi extremamente, uau, não, vai dar... Eles vão investir em mídia... Foram confiantes. Né? Super confiantes, porque eu e a Lília, a gente é assim, né? Uhum. Super otimista. E eu fui batendo. E outra coisa que a gente não viu da cultura. Tem muito brasileiro bom lá. Muito brasileiro de comunicação, de marketing. Tem gente boa pra caramba. E gente boa pra caramba que tá fazendo um trabalho maravilhoso por 100 euros. Uhum. Então você vai pensar assim, ó, eu vou querer entrar nessa seara por 100 euros? Você tem que... Então, Rafa, quando você quer ir para os Estados Unidos, como é que tá esse mercado? Entendi. Será que não tem outros Rafas tão bons quanto, que vão se sujeitar? Tem isso também. Claro, Tem muito. Que quando a pessoa imigra... Não é só aqui no Brasil, a gente Não. acha que é só aqui. né? E quando assim, ó, tu tá imigrando, tu tá lá, gente, o desespero faz coisa. Claro, Uhum. faz sentido. No meu caso, eu tava, graças a Deus, eu fui com a minha empresa, Tava estruturado. eu tava diferente, estruturada, né? Por mais que eu não estivesse, né? Não estou milionária. Não, o Russo falou o contrário. Disse que era bilionário. Ela eu falou, também. ele falou, O Ricardo? Ricardo disse não. Não, mas é que o Ricardo é rico, né, gente? Ele tem imóveis. O Rico é diferente. E Tô brincando. não assisti a entrevista dele, você acha que eu sou boba? Foi muito bem. E por mais que, né, tu tá numa situação, mas o desespero Sim, faz sim, coisa. claro, claro. E a vida de imigrante não é fácil, é maravilhoso. Eu voltei para Blumenau porque estava no momento, meu filho queria a minha empresa, eu tô muito feliz de ter voltado, mas eu não tenho amarras. Logo, eu sei lá onde é que eu tô, né? Se eu já fui pra Tailândia. Tailândia nos anos 90, não podemos esquecer isso, né? E assim, ó, nem todo mundo usava papel higiênico, né? Ah, meu Deus do céu. Bom, esses detalhes não precisavam, né? Ana, tu falaste da mudança de cultura, né? E não é só cultura nos negócios, é no dia a dia, No dia a é dia. no cotidiano. Fala um pouquinho dessas diferenças aqui com a gente. Aqui. A gente sabe muita coisa, o idioma, claro, tem muita coisa diferente. O idioma é divertida, maravilhoso. A gente faz piada disso e tudo mais. Mas deve ter outra coisinha assim que, putz, como é diferente aqui? Como É muito diferente, né? O país é muito conservador. O português é muito fechado, né? Ele é muito literal. Agora, a história Total. a gente faz a história das piadinhas que ele é devagar para entender. Não é isso, não. É que ele é muito literal. O subir para cima, o descer para baixo, isso é o correto da Sim, língua deles, né? sim. E eu tive a sorte que o norte de Portugal é muito acolhedor. É mais acolhedor que o sul. O sul, quando a gente foi passar férias ali, inclusive com a Lili, em Lisboa, no Algarve, eu estranhei. E eu tive a sorte ainda que, como meu filho não se adaptou à primeira escola, lá em Guimarães, que para mim é a cidade mais linda que tem,
O Antônio não se adaptou à escola. Uhum. Os professores extremamente secos, imagina. Isso eu queria pro meu filho também. Eu queria tirar o Antônio da bolha. O Antônio vivia aqui em Blumenau, que Blumenau é uma cidade maravilhosa, né, gente? Não tem Por como favor. comparar. Eu moro numa cidade maravilhosa, conforto, a gente pode fazer tudo a pé. Sim. Né? Eu relutei para comprar um carrinho, não queria comprar um carro. Tudo pode fazer a pé, a gente tem segurança, que é maravilhoso. E o Antônio vivia numa bolha. Eu queria tirar o Antônio dessa bolha. Senão, que ser humano eu vou criar para o mundo, né? Claro. Um ser humano frágil. Chegou lá, saiu da bolinha dele, né? Das professoras que ficam, ai, que menino lindo, que menino fofo. Aí ele não se adaptou. Por quê? Porque a professora de matemática deu um cascudo nele. Os professores são ríspidos. Caraca. E eu fui mãe leoa. Já sei onde eu vou levar meus filhos, então. Não, quase morri. Fui mãe leoa, falei, professora, nem eu dou cascudo no meu filho. Né? Que lá em casa eu não bato nem no cachorro. E a gente estranhou esse jeito mais ríspido do português, né? Não tem aquela coisa amável como nós temos aqui. Nós saímos dali e acabamos indo para uma comunidade, para uma cidade chamada Faf. Eu fui para o interior do interior. É como se eu fosse morar no interior da Vila Itopava, mais do interior. Caraca. Porque lá tem um projeto pedagógico incrível, que é uma educação democrática. É uma escola que foi fundada por umas famílias. Nós éramos a 16ª família, nós éramos a única família brasileira. Então, nós fomos aceitos por essa comunidade, uma escola tocada pelas famílias. Só tinham 3 colaboradores. Eu cozinhava, gente, cozinha vegetariana. Que legal. Os pais que eram voluntários. Pensa, meio período eu ficava lá 2 vezes por semana. Ali, nós somos acolhidos. Legal. Então, assim, ó, todo mundo fala que o português é seco, que o português é frio, que o português não acolhe. Eu não posso falar isso. Porque ali eu tive a minha família. Se tivesse em um lugar onde tu fosse acolhida, né? No restante, Eu apanhou tive um essa monte. comunidade que me acolheu, né? Acolheu a ponto de, quando eu me mudei para essa casa, que eu fui para esse interior do interior, chegou uma carrinha com todos os móveis emprestados, inclusive a louça, Cara, que sensacional. pra gente ficar. Que eles falaram, a partir de hoje vocês são nossa família. Mas não é todo mundo que tem essa realidade lá, né? Claro. Sim, E a gente 16 famílias. né? E a gente enfrenta muito, o brasileiro enfrenta muito Preconceito. o preconceito, porque é muito brasileiro. Entendi. E não é. Gente, acho que o E tem um Pancho. brasileiro bom e tem um brasileiro ruim, mas o que chama mais atenção é o ruim, né? Claro, Querendo e ou tem não muito querendo, brasileiro isso que já existe, foi lá, já fez coisas, né? Ah, vocês brasileiros, Já né? fez coisas ruins. Ruins, é isso né? que você quer dizer, exatamente. Então tem isso, mas eu acho que tu também deve ter ouvido isso quando não sei quanto tempo tua família veio pra cá. Ah, sim, claro. Né? É Então, dificílimo. Até hoje eu pego no pé dele, não imagina. a gente passa por isso quando você tá longe do Sim, seu país. faz Você sentido. sempre vai ser comparado e nunca vai ser o teu país. E da mesma forma, quando a gente chegou aqui, imagina, naquela época, década de 70, ultra conservadora, não vou nem dizer conservadora, né? Porque naquela época os alemães predominavam aqui, né? E eram muito conservadores e muito fechados, mesma coisa. Então é o mesmo impacto. no E fim mesmo- das contas. isso que eu falei, quando me perguntaram, eu falei, gente, eu vim pra Blumenau. Pra mim, Blumenau é uma cidade, quando eu cheguei, extremamente fechada. Vai da forma com que tu encara. Exato. E outra, se eu sair do meu país, de Blumenau, pra ir pra outro país, eu tenho que estar com a mente aberta. Ponto. E eu não fiquei naquele mimimi de, eu peguei o que é de bom, né? E o Antônio sofreu bastante, né? Bastante não, bastante. Só que ele tem uma vibe bem boa. Sim. O Antônio é bem blumenauense, ele é brancão, loirão, bochecha rosada. E lá, ele sofreu muito. Brincava, ele é albino. Na escola chamava ele de albino. Bullying. Bullying, total. Eu falava pra ele, você não é brasileiro. Chamava ele de holandês. E um dia eu falei, filho, isso te incomoda? Ele, não. Eu falei, claro que não. Antônio, a gente vai sofrer alto, baixo, gordo, magro. O ser humano é assim. Inclusive. Então tem que. Eu acho que, Rafa, é o óculos que tu coloca isso aí. na tua frente. É Em isso aí. qualquer lugar do mundo tu vai sofrer. E eu sou apaixonada por Portugal. Sou apaixonada. O que te deu pra voltar? O Igor, ele teve uma proposta de trabalho, né? E aí, acima de tudo, teve uma doença na família dele, a mãe dele, né? A proposta profissional e imigrar não é fácil, né? Eu queria ficar. Eu confesso que eu queria ficar mais um tempinho. Que agora as coisas estão Tava abrindo começando e a a se oficina sentir. agora estava indo. Legal. Só que o meu filho, né? Vou falar para vocês. O Antônio, em 2022 eu pedi o meu pai, eu estava lá. Eu consegui voltar. Eu consegui me despedir do meu pai. E naquele ano meu pai faleceu e a madrinha do meu filho faleceu. E o Antônio não conseguiu. E o meu filho falou, mamãe, e se a minha vovó? Né? Entendi. Eu queria ficar com a minha vovó. Daí eu pensei, deu. Agora, Então a gente pensou, o Igor teve a proposta, Sim. né? as coincidências, né, que tomaram a... Pro Igor não tava legal lá. Pra mim tava bom a oficina, eu tava começando. Mas pro meu filho já tinha dado. Era 2-1.
Dois queriam voltar, um Dois queria queriam ficar. voltar. Aí a cachorra, só aí era eu e a cachorra, porque eu trouxe a minha cachorra, Rafa. Eu trouxe a minha portuguesa Caramba. no colo. Então, só eu e a cachorra, daí eu vim. Cara, Ana, mas a oficina continua lá? Continua com a Liliane tá Lili, tá lá, tocando? tá Uhum. tocando. A gente tá com um cliente lá. Hoje em dia, com essa história remota... Ó, a Liliane Sim. passou 45 dias na Tailândia, Sim, exato. né? Você viu? Vi. Trabalhava de madrugada. E hoje, a oficina não tem sede. Desde a pandemia, eu comecei a conversar com o pessoal. Ninguém mais quis ter sede. Nem aqui? Nem aqui. Uhum. Eles não quiseram voltar. Hoje, uma vez por mês, a gente se encontra em coworking para tomar um café, para comer alguma coisa, para matar a saudade. Pra interagir. E aí, cada um tá em algum lugar. Então, eu sei, tem a Júlia que tá em Floripa, a Lili agora voltou. Sei lá onde é que tá a Lili, né? Porque essa aí, não, pelo essa amor não- de Jesus. E cada um tem algum lugar, a equipe é extremamente madura, profissional, eles curtem esse formato. Quantos são hoje? Não tá grande, né? Já foi maior. Hoje eu tô num formato que eu quero que as pessoas estejam por aí, mas a gente tá em 15. Ah, é bastante bastante para gente. administrar, É né? bastante gente, Bastante é bastante. Já teve maior, é? Teve. Quanto que já teve? Uma época a gente tava com quase 20. Aí a máquina fica muito pesada, Sim. sabia? Sim. Para comunicação fica muito pesada. E como é que tá a comunicação? Eu queria que tu desse uma avaliada, né, nesse tempo todo, o que que mudou, né? Meu E, Deus, e mudou tu pega, É, e tu vem dos anos 90, então tu, Olha já, óbvio, veio dos anos que 90. E pega... pegando veio ela, dos né? anos 90. mas assim, Mas pegando até, o, 2005 tu começou, né? Com Oficina, sim. oficina. pegando Então, até o gancho do Rafa, né? Porque vocês começaram com uma assessoria de imprensa, mas ela não é mais uma Não é assessoria mais. de Ah, imprensa. isso é ótimo para falar. Inclusive, a gente Porque mudou tudo. né? mudou tudo. É isso? Hoje em dia, a gente até está passando por esse processo de rebranding que está na moda. Assessoria de comunicação. Lá em Portugal, o que aconteceu? Eu já tinha feito o MBA. Quando eu fiz MBA na época da RBS, eu já fiz em marketing. Eu não quis fazer em jornalismo, que na minha cabeça eu já ia ter minha agência. Só que, gente, quando eu fiz, não existia mídia digital, né? isso mesmo. Nem Orkut tinha, talvez. Não, Orkut tinha. Tinha. Tinha, Orkut tinha. Tinha. É verdade, eu tinha Orkut. E aí, quando eu Ele fui... morreria logo em seguida. É verdade. Não logo em seguida. Não, Era demorou. velho. Quando eu fui para Portugal, eu me vi, logo que eu cheguei em Guimarães, eu me vi sozinha em casa de manhã. E eu pensei, eu vou ficar louca. Eu que sou uma mulher do mercado, sem ninguém, a Lili morava em Braga, que era minha conhecida. E aí eu fui fazer mestrado, resolvi fazer mestrado lá. Fiz em quê? Marketing. Marketing também. Né? Tudo bem, não foi uma revolução, mas foi super legal, né? Estudar é bom. Aí eu falei, Ricardo, vamos nos preparar então, né, para a gente reformular toda essa oficina. Hoje a gente está num processo da remarca da oficina, que é o quê? Assessoria em comunicação. Hoje o cliente que chega na oficina não quer uma assessoria de imprensa, mesmo porque, né, os veículos mudaram. Sim, muito. Hoje o cliente chega para mim, eu vou soltar release. Primeiro que ninguém quer receber release, né, Pancho? Receber Verdade. e-mail, né? Quando o cliente fala assim, eu queria que tu fizesse 2, 3 releases, me dá um arrepio. Ninguém mais quer. O que tu quer? Tu quer que a tua empresa apareça de alguma forma. Então, Positivo. positiva, né? Obviamente. Se for negativa, daí tu não precisa me contratar, né? Tu vai pra Faz por ti sozinho, né? Faz por ti Sozinho. mesmo, né? Hoje, a gente fala em assessoria de comunicação porque o cliente vem com... eu preciso divulgar a minha marca, eu preciso divulgar o meu produto. Daí nós vamos, juntamente com ele, ver se é num veículo de comunicação, é num LinkedIn. Qual é a estratégia? Né? Qual é a estratégia que eu vou usar? Com base no público. É numa aquela mídia coisa toda. digital. Sim, eu vou estudar o público, o objetivo dele, o público dele. E isso tudo a gente faz dentro da oficina. Se eu não faço dentro da oficina, eu tenho parceiros. Tá? Eu tenho o meu parceiro que pode ser tanto uma agência de publicidade, eu tenho o meu parceiro que pode ser um especialista numa ferramenta que eu não tenho internamente. Então, hoje é uma assessoria de comunicação. Muito mais do que... Antigamente, o cliente queria quantidade, eu quero aparecer. Tem cliente que faz sentido. Por exemplo, a festa pomerana. Ela tem que aparecer em tudo que é lugar. Ela tem que pulverizar. Ela tem que pulverizar. Agora, a grande maioria dos clientes, ele quer qualidade. Mais nichado, né? Ele E quer ele aquilo quer lá. uma comunicação de nicho. E para isso, eu vou estudar bem o produto, o serviço e vou focar. Tu quer o quê? Tu quer uma revista, sei lá, uma revista Exame? Tu quer um portal tal? Você quer o podcast? Tem cliente meu que quer o podcast de vocês. Viu só? Entendi. Que moral, hein? Não, moral total. Que Tem um moral. cliente meu que eu digo, gente, você quer...
Ontem me E é perguntaram... difícil, hein, gente? Não pensa que é fácil, não, hein? Ontem me Tem perguntaram como é que eu faço pra aparecer no podcast aquele do Punch do Rafa. Viu só? Sabia? Depois Olha eu vou aí. falar pra vocês. Mas fala, tá? indica, pelo amor de Deus. Não, eu falei, é verdade. Eu falei, gente, sério, que E legal. uma boa parte do que a gente vem, a gente vive de indicação lá no Instagram. É, né? Bem exatamente. legal isso. Aliás, se você E é tiver uma importante sugestão que dá pra menos gente... trabalho pra gente, né? Não, foi legal. Ontem me perguntaram como é que faz pra aparecer. Por quê? Porque, ó, uma mídia como a de vocês, pra muitos clientes, faz muito mais Sim, sim. sentido Claro, faz sentido. do que, sei lá, um jornal. Sim. Principalmente porque assim, a gente pode não atingir o grande público, mas é um público super selecionado. Vamos lá, desculpa aí, gente, mas é. É isso aí. total. É isso aí. Quem tá afim de ouvir uma conversa de empreendedor, com certeza tá afim É porque... aquilo que ele quer. É, exatamente. É isso mesmo. Então, É e uma não é comunica- qualquer um, né? Não É uma qualquer um, comunicação isso que eu digo. inteligente. Então, É. por isso que a comunicação mudou. E aí vocês estavam conversando até sobre conteúdo no começo aqui. Olha como a gente disputa atenção hoje, né? Tu não, Sim, tu não tem total. mais Meu paciência. Deus, é Eu não tenho mais loucura. paciência para nada. É Vocês loucura. também. Então hoje o conteúdo, todo mundo primeiro, que o Rafa estava falando de vender o espaço aqui para todo mundo quer ter o seu próprio conteúdo, Uhum. né? E a gente para ter o próprio conteúdo tem que ter um conteúdo de qualidade para atrair a nossa audiência. Sim. Exatamente. Né? E como é que eu vou atrair a minha audiência? Tendo o estudo do que oferecer para minha audiência. Nisso entra uma assessoria de comunicação. Que legal. Por exemplo, a gente pode Qualquer empresa consegue ou não. consegue, Claro, até é, funerária, exatamente. a gente atendeu funerária, Né? Já atendeu? já. Ah, é? Foi bem legal, tá? Eu não conseguia fazer o atendimento, porque eu morro de medo de morto. Aí eu fiz 2, 3 atendimentos, falei Tá pra... morto, Ana. Não tem medo. Não, morro de medo, não consigo ir. Morro de medo. Tem que ter Mas os vídeos. sabe por que foi legal? Olha só, a gente trabalhou a importância do luto, Uhum. a importância da saudade. Tu trabalha pautas paralelas. Sim. E é importante, Que é um remetem negócio. àquela O luto realidade. é um negócio. Claro. Ah, não tenho Eu dúvida. preciso finalizar, acabou o tempo. A gente tem 4 perguntas Tá. para te fazer e são bem objetivas. Ai, meu Deus. E Ai, meu bem Deus. pessoais, né? Na tua vida e também da oficina, né? Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Sem você ter ido para Tailândia. Não, a Tailândia foi imagina. uma maravilhosa escolha. Maior dificuldade, para mim a maior dificuldade que eu tenho é gestão empresarial. E para isso eu conto com consultorias até hoje para mim. Legal. Eu E funciona, tu sente que funciona. Eu tenho até hoje, há 10 anos, eu tenho uma pessoa que me ajuda e briga comigo, Que legal. que eu fico no chão. Eu legal. tenho bronca diária. É É terrível. praticamente uma mãe. Ai, ela é terrível? É. E essa era a péssima escolha, né? Péssima escolha? Algumas orientações que eu tive de profissionais que foram péssimas escolhas e provocaram prejuízos grandes para a oficina. Ui. Poxa, Eu já tive orientações ruins. o arroba da pessoa. Eu falei sobre isso sexta-feira com uma colega. Ai, ai. Óbvio, né? Na tua vida toda, quem foi ou talvez ainda é, né? Um mentor ou uma mentora, quem foi talvez uma inspiração para ti? O Ricardo Ruas. Que legal. É mesmo. Que legal. A gente tem 17 anos de sociedade, 20 e poucos de amizade, a gente nunca brigou. A gente já teve momentos assim, tipo a ida para Portugal Sim, foi a sim. única vez que a gente ficou uma semana estremecidos. Porque o Ricardo olhou para mim e falou assim: "Então acabou? Então acabou?" Imagina, né? Porque para ele foi um baque. Sim. É porque se complementa, né? De Total. tal forma que é perder um pedaço do negócio. A gente é né? Imagina. muito complementar. E como ela falou, né? Ela não gosta da gestão. O negócio dela E tá na aí rua. é ele, e e aí ele não faz gosta isso. ele não gosta Da rua. dessa coisa da rua, das pessoas. Inclusive, tem um episódio dele aqui, não sei qual é a câmera, mas tem um episódio dele E ele é muito completo. Muito legal. Muito legal. Ele é muito mesmo. completo e ele é equilibrado. Eu nem, né? Maldade, Mas não é isso é a melhor coisa do mundo. Mas não é, ela exagera. Eu ela brinco, eu exagera, brinco. ela Muito exagera. importante. Não é assim. Se fosse empreender, eu acredito que tu vá ainda, né, Eu em vou. algo totalmente diferente. Eu tô em com isso na comunicação. cabeça há 2 anos. O que O quê? tu vai fazer? Não sei, eu tô pensando. Mas não vai ser na comunicação. Não que eu vá largar a oficina, porque Sim. eu sou Não, apaixonada claro, pela algo oficina. paralelo. aham. Mas eu tô pensando muito, há 2 anos. Em Portugal não saiu da minha cabeça. No meu imaginário eu já fui para várias coisas. De alimentação saudável, Ah, pois é, tu cozinhaste lá na escola, da história né? do colégio, Aham. sabe? Da alimentação saudável, da vida saudável, de bicho, porque eu tenho um bicho, meu Deus, como gasta. Jesus, Sim. como eu gasto com aquela minha azeitona. Sim. Azeitona é a minha cachorra.
Mas não tem ainda isso... Não tenho, eu Não ainda temos não lá. tenho. Já fui, já voltei, só que eu quero alguma coisa pensando já para os meus próximos anos, Legal. né? Porque eu estou... Para alimentação, tu teria alguma conexão forte em Portugal? Para alimentação, Se fosse alguma coisa de produto vegano, alguma coisa assim, não. tenho essa comunidade, Mas, sabe? Porque Podia essa, eu começar não, ali, eu, né? eu, talvez tô, vá eu não conversar saí da no comunidade ainda, Uhum. entendeu? E eles têm essa vibe. Eles são todos vegetarianos. Eles são vegetarianos não radicais, entendeu? As crianças, por exemplo, a alimentação era vegetariana, mas em casa as crianças eventualmente comiam carne. Como eu, durante a semana eu não servia carne. Uhum. Entendi. Para finalizar, a gente deixar em paz de uma vez por todas, com 19 anos. Se você se encontrasse, tivesse esse poder de falar Jesus, contigo eu aos fiz, 19 eu anos. fiz essa análise semana passada porque eu achei meu álbum de formatura. O que isso tu que eu ia falaria para perguntar, tu- você mesmo? Tu fizeste onde jornalismo na Na Univale? Univale. Uhum. Porque Tavas eu, lá provavelmente com eu 19 morava lá. anos. Uhum. Eu faria o quê? O que tu falaria para ti aos 19 anos? E 14 dias. Aos 19 anos e 14 dias, aos 19 anos, falaria... Seja mais confiante. Impossível! Pois é. Seja mais confiante. Impossível! Alguém mais confiante que a Ana Eu era Paula. muito insegura. Mas imagina, tu É se jogou pra um sério? monte de Eu me lugar. jogava porque eu ainda me jogo, O mas, seguro sou eu. mas eu me jogo porque eu tenho dentro de mim que eu não posso me deixar bater. Vocês acham que eu tô segura aqui com vocês? Tu estás Ah, brigando contigo mesmo. Eu assisti um monte de episódio pra mim. Pior coisa que ensaiou. pode fazer, tá? Ela ensaiou. Que dá mais medo. Não ensaiei. Mas Não, tô assim, ó, por brincando, exemplo, claro. o ir para Portugal, vocês acham que eu fui extremamente segura? Eu não fui extremamente segura, mas eu fui. Sim, pois é, mas isso é importante. Né? Eu para ir para Tailândia. Quando eu fui a primeira vez pro Canadá, meu filho A tinha 5 anos. insegurança não te segurou, é isso Não, que eu quis dizer. nunca me segura. Entende? É. Mas assim, ó, por exemplo, E é legal tu falar isso, porque pra mim, Ana Paula é o inverso total Sim. Não. insegurança. Exatamente. E aí, para as pessoas que estão ouvindo, vão dizer, cara, Não, é gente. impossível, dá pra mudar dessa forma, né? Dá, Então, dá. Quanto jornal do almoço eu fiz, aí eu falei sério, que eu chorava, porque eu pensava, gente, eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Né? É, bacana. Paula, obrigado demais. Gente, obrigada. Pelo teu Eu sou fã de tempo. vocês Não, dois. Que É ótimo, nós recíproco, somos. é recíproco. Nós somos. Inclusive, eu preciso te falar e falar ao vivo aqui. Eu tive uma startup, né, que a gente trabalhou junto nessa startup. E tu, olha, eu sei que hoje não é mais tanto o teu foco, mas na época tu fez 57 reportagens com essa startup. Ó, Caramba. Tá? Foi Porra. Então, deixa eu falar uma bizarro coisa. Quando eu o teu tava em Portugal. trabalho. Então, vamos muito puxar Tá. saco. Eu tava em Portugal numa fase bem down, que não tava dando certo, bababá. E aí me falaram, citaram teu nome no podcast do Punch do Rafa. Fui ver. Eu tava numa fase me sentindo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha carreira? Aquilo me fez com o Maurício da Schornstein. Sim. Gente, aquilo me fez tão bem. Que legal. Obrigada. Que legal. Maurício Zips esteve aqui com a gente, bacana. Época de Muito bom pandemia episódio, ainda. É, né? bacana demais, baita história. Pessoal, obrigado demais, né, por estar aqui ainda com a gente. Então, se você tá aqui é porque o conteúdo foi muito bom e não esquece de compartilhar e comenta um pouco aqui, principalmente se você tá indo viajar e quiser fazer alguma pergunta, a gente passa para Ana Paula, certamente ela vai responder. Adoro viajar. Quero não esquecer das redes sociais, Isso. que é a Pancho com B, @Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @Ana Paula Rausch. Não, é Puxa, puxa. anapaula.ruschel ou Ponto @oficineiros, da Oficina das Oficineiros. Palavras. É, mais O fácil. Oficineiros. @Oficineiros. Melhor, eles são mais ativos. Isso é mais fácil. Obrigado demais. E o @podcast ATDQN demais pela sua Importante. audiência. Não esqueçam que tem um negócio de inscritos lá. Se o teu não tiver branquinho, é porque você não se inscreveu e praticamente não custa nada para você. Praticamente e nos, não custa nada. e nos apoia muito. Eu até calculei, dá 1,6 calorias. Então, se você ficar clicando lá, você ainda gasta uma caloria. Obrigado demais. Tamo junto. Tchau, tchau.